Se você não acha os Minions fofos ou pelo menos engraçados, é porque você ainda não deve ter assistido a nenhum dos filmes da franquia Meu Malvado Favorito. Mas será que entre os 899 seres amarelos existe pelo menos uma Minion fêmea? Com o anúncio de Minions 3 que vai estrear entre 2026 e 2027, esse assunto começou de novo a ser falado pelos fãs e dentro da Illumination. E a gente pode te garantir que muitas novidades vêm por aí. Durante muito tempo se especulou sobre a quantidade de Minions que podem existir, já que desde o primeiro filme a gente viu que o covil do Gru estava simplesmente lotado dos pequenos ajudantes de pele amarela. Inclusive, algumas pessoas até chegaram a contar a quantidade de Minions que existiam no pôster de Meu Malvado Favorito 2, com alguns fãs indicando que eles poderiam chegar a 10 mil serviçais. Só que para esclarecer toda essa polêmica, o diretor do filme e dublador dos Minions, Pierre Coffin, cravou em uma entrevista que o número atual é 899. Então talvez você, assim como eu, esteja se perguntando, por que exatamente esse número quebrado e esquisito? E esse é um dos motivos que talvez essa teoria que a gente vai te contar faça sentido. Ela sugere que, na verdade, inicialmente existiram não 899 Minions, mas sim 900, que eram bactérias e evoluíram até se transformar em seres que habitam a superfície. Só que apenas uma delas seria a fêmea, e os outros 899 que são os que trabalham pro Gru nos dias de hoje. E seriam todos machos. Mas por que ela não tá mais com os outros seres amarelos? E onde será que ela poderia estar? Calma que a gente tem todas as possibilidades sobre isso separadas para te contar agora. De acordo com essa teoria que faz todo sentido, quando tinham 900 Minions, um deles era a única fêmea. O problema é que a Minion fêmea, que a gente vai chamar de Eve, tinha nada mais nada menos do que 899 pretendentes que estariam disputando a sua mão e a chance de estar com ela. E a gente sabe muito bem o que acontece quando dois ou mais Minions querem a mesma coisa. Tudo se torna uma enorme confusão. O detalhe é que, como o próprio diretor dos Minions também disse, é que a dificuldade de se imaginar Minions fêmeas tá exatamente no fato de que todos eles são bobos e estúpidos. E todos os Minions são muito bobos, apesar de terem um coração gigantesco. Só que essa mesma regra não se aplicaria à única Minion fêmea, já que ela possuiria um intelecto muito mais desenvolvido do que todos os outros seres com que ela convivia. Por esse motivo, ela nunca conseguiu escolher nenhum deles para ser seu par, já que todos eram extremamente infantis, e ela não se sentia bem com nenhum deles. E dá pra entender por quê. E se você também acha que seria incrível a gente ter uma Minion fêmea no terceiro filme, comenta aqui embaixo #Eve. Então, dá pra imaginar como a única Minion fêmea que existia estava se sentindo cada vez mais solitária, mesmo tendo tantos pretendentes aos seus pés. Além disso, como a gente falou em nosso vídeo sobre todos os chefes dos Minions, podemos perceber que de uma forma ou de outra todos os mestres que os Minions tiveram acabaram morrendo por causa de alguma coisa que eles estavam envolvidos, como é o caso do dinossauro, o primeiro mestre que eles tiveram ao saírem da água. A mesma coisa vale pro faraó que eles jogaram acidentalmente uma pirâmide em cima e esmagaram. Ou o pobre coitado do Conde Drácula, que virou cinzas depois que eles abriram as cortinas para comemorar o aniversário de 357 anos do vampiro. Depois de presenciar todas essas tolices realizadas pelas suas versões masculinas, a Eve precisou tomar uma decisão drástica. Por esse motivo, em algum momento, a única Minion fêmea decidiu que o melhor seria que ela abandonasse o grupo de seres amarelos, e assim ela seguiria um caminho diferente dos demais. Se você parar pra pensar bem, vai perceber que de fato isso faz muito sentido, porque a gente vê que eles sentem falta de uma representante do gênero feminino em seu grupo, como é possível perceber em vários momentos dos filmes, tanto de Meu Malvado Favorito como de Minions. Por exemplo, quando o Stuart sai para viajar com o Bob e o Kevin para tentarem localizar um novo mestre ao redor do mundo, ele para ao lado de um hidrante amarelo, mais ou menos como se fosse uma fêmea da sua espécie. E depois, quando o Bob já é rei da Inglaterra, a gente vê ele mais uma vez com os hidrantes, só que agora dentro da banheira do Palácio Real. Ah, Claire. Tiffany. Me pega.
Além disso, ao longo da trama, a gente vê muitos Minions utilizando disfarces de mulheres para irem ao supermercado, ao shopping ou só para buscar o Gru na escola, como se fossem seus parentes. Todas essas cenas mostram que os pequenos seres amarelos sentem atração por fêmeas da sua espécie, se elas existissem, é claro. Inclusive, até vemos que em Meu Malvado Favorito 4, um dos agora agentes da AVL está em um site de namoro e encontra uma versão feminina da sua espécie. Mas logo depois a gente pode ver que se trata de um trote que um outro Minion tá fazendo criando um perfil falso, o que é bem comum nesse tipo de site. Isso sem falar nas várias brincadeiras com duplo sentido que eles fazem entre eles. O detalhe é que até o momento nenhuma fêmea foi realmente mostrada em tela, isso em nenhuma das produções da franquia. Mas tá confirmado, como a gente comentou no início do vídeo pela Illumination, que já estão trabalhando em Minions 3 e vai ser lançado entre 2026 e 2027. E pode muito bem ser nessa produção que a gente veja a história da Eve e quem sabe contando do seu reaparecimento. E a gente tem a história perfeita sobre como tudo isso aconteceria. Mas antes de contá-la, se você ainda não for inscrito, clica no botão agora mesmo aqui embaixo e se inscreva. Pela experiência que a gente teve com os dois primeiros filmes dos Minions, a gente sabe que onde uma produção termina, a próxima começa. E no segundo, a gente viu que o Knuckles estava vivo e ele reencontrou o seu pupilo Gru. Ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que os Minions fazem parte da vida do Gru desde que ele era uma criança até os dias de hoje, com ele tendo a sua família formada e com 4 crianças. Mas isso não quer dizer que eles passaram todos esses anos ao lado do Gru. Pelo menos não todos eles. E é exatamente aí que pode começar a história de Minions 3. Isso porque como Knuckles vai treinar o Gru na arte da vilania de maneira mais intensa, isso significa que eles podem precisar participar de uma espécie de treinamento intensivo. E para isso eles podem ir para uma ilha isolada no Pacífico, onde existe uma relíquia que foi esculpida em uma pedra, que veio da lua que precisa ser roubada, mas que é protegida por uma tribo que não tem contato com a humanidade. Então o velho vilão leva o pequeno Gru para essa missão. Só que claro que não é possível levar todos os serviçais, então pode ser que o nosso vilão favorito Mirim leve o Otto para carregar suas coisas. Enquanto isso, os outros Minions ficam no covil do seu mestre com o Dr. Nefarious, ajudando ele no que ele precisa para criar suas invenções com cobaias. Só que em um determinado momento, os seres amarelos principais, Kevin, Bob e Stuart, ao verem a foto do artefato para matar a saudade do seu mini-chefe, percebem que na mesma foto ao fundo é possível ver com um pouco de dificuldade a Eve, a única Minion fêmea, presa em um local com grades de madeira feitas pela tribo dona da relíquia sagrada. Nesse momento, eles vão para o aeroporto e roubam um pequeno avião para irem atrás da Eve, para salvá-la dos selvagens que estavam prendendo ela. Ao chegar lá, encontram Gru e Knuckles amarrados à beira do vulcão. Só que quando a dupla estava prestes a roubar a relíquia, eles foram capturados pelos membros da tribo e acabaram descobrindo a presença de Eve na ilha. Só que os dois percebem que Eve na verdade é muito mais inteligente do que os Minions comuns e é considerada uma deusa pela tribo, a quem ela manipula de acordo com o seu próprio prazer. E para manter o seu segredo longe dos outros da sua espécie e evitar que eles as encontrem e voltem a persegui-la e disputar a sua mão, ela vai precisar jogar Gru, Knuckles e Otto no vulcão, apagando assim qualquer rastro da ida dos dois à ilha. Só que quase na hora em que eles seriam tragados pela lava quente, os 3 Minions principais aparecem e conseguem salvar o grupo da morte certa. Eles também revêem a Eve, mas acabam escolhendo ir embora, já que o avião não teria combustível para muita coisa. Quando voltam ao covil do Gru, eles contam tudo aos outros seres amarelos, que vão para a ilha com o Dr. Nefário, Gru e Knuckles para roubar a relíquia. Só que descobrem que o objeto e a Minion fêmea tinham sumido, e só a tribo selvagem ainda estava lá. Depois disso, uma cena onde Eve tá com um colar com um pedaço da relíquia pendurado, tá utilizando uma roupa muito elegante e entrando em um prédio enorme que fica bem no meio de uma grande cidade. E quando a câmera vai se afastando, a gente vê que o prédio que ela estaria entrando, na verdade é a sede da AVL. Assim, o filme acabaria, comprovando que a Minion fêmea não só existe, mas também é extremamente inteligente e tá
tá ligada diretamente à contratação do Gru pela Liga Anti-Vilões, e quem sabe pode até mesmo ser a mentora da Lucy, assim como Knuckles é do Gru, e ainda fundadora do projeto Mega Minions. Fala pra mim, uma história como essa seria simplesmente incrível de se assistir, você não acha? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!